Então, sejam todos muito bem-vindos, né? A formação e atenção primária para gestões municipais, ela é organizada pelo Departamento de Atenção Primária da Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul, com o apoio do COSENS RS e do Ministério da Saúde. Então, vamos começar nos apresentando, né? Eu sou a Marina, então, eu sou bacharel em saúde coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente eu estou no mestrado em saúde coletiva também pela URGS e lá eu faço uma pesquisa sobre a APS dos municípios rurais aqui do Rio Grande do Sul. Eu também sou especialista em saúde coletiva pela residência multiprofissional da URGS e sou servidora pública na divisão de atenção primária aqui do estado. Bom dia a todos e todas, eu sou Luísa, eu sou servidora aqui da secretaria, sou psicóloga, sou mestre em psicologia e faço doutorado em epidemiologia e também sou especialista em saúde da família pela residência aqui do Conceição. Então é um prazer estar com vocês hoje e hoje a gente vai conversar um pouquinho no início da nossa apresentação, lembrando um pouco de como está a nossa formação, né, como é que foi o encontro passado e depois a gente vai para o tema de hoje, tá bem? Então, só para retomar, né, para quem não estava no último encontro, a gente se encontra sempre nas terceiras quartas do mês, das 10 ao meio-dia. A formação ela tem uma previsão de mais ou menos umas 40 horas de carga horária total, sendo 22 horas de encontros síncronos, né, que é esses momentos que a gente faz com vocês, mas também 8 horas de participação nos fóruns do Moodle, para quem já acessou sabe que a gente tem algumas perguntas disparadoras lá, e 10 horas de leituras complementares, então, para vocês também irem se aprofundando nos temas. E para receber a certificação, então, ao final do curso, tem que ter no mínimo 70% de presença nos encontros síncronos. Então, tem sempre que assinar a lista de presença, que a gente vai estar passando daqui a pouco. A lista de presença é sempre no final dessa gravação, que é dessa aula. Um detalhe só antes da gente passar, Marina, é sobre o horário. Né? A gente viu que algumas pessoas avaliaram que o horário talvez não seja o melhor. A Carla vai colocar para a gente aí no chat uma enquete sobre qual horário, né, que pode ser melhor para a gente se encontrar, se é às 10, começando às 10 ou começando às 9h30. Então, queria pedir para vocês responderem no chat a enquete que a Carla vai colocar aí para vocês, tá? Isso, porque a gente lançou, né, um formulário de avaliação no último encontro e vieram várias sugestões pedindo que o horário iniciasse às 9h30. Então, a gente gostaria de saber se isso é um consenso, se vocês realmente preferem às 9h30, a gente pode, sem problemas, fazer essa alteração, mas a gente quer ir em democracia, né, ir pelo voto da maioria. Então, a gente vai lançar ali no chat, vocês votem, e daí, no final, a gente dá esse retorno, que horas vai ser. Ali alguém colocou às 8 horas, né? Como a maioria todas as sugestões eram de ser às 9h30, a gente vai trabalhar com esses dois horários, porque a gente sabe que às vezes outros horários fica mais complicado, né? Então é ou às 9h30 até às 11h30, ou às 10 ao meio-dia, que nem vai ser hoje. Então, daqui a pouquinho vai aí, a Carla já publicou aí a enquete, por favor, respondam. Se é de 10 ao meio-dia, o melhor horário, 9h30 às 11h30. Daqui a pouco a gente vê qual vai ser o resultado aqui da nossa enquete. Vamos deixar ela aí para... eu sei que tem para pessoas que algum tanto faz os horários, mas mesmo assim votem, gente, qual horário fica melhor, só para a gente ter uma maioria, pode ser? Então tá. E se por acaso alguém recebeu esse link hoje, entrou, mas não está inscrito na formação, a gente sabe, né, que a gente está passando por um período de mudança, houve as eleições municipais, teve muita mudança de gestão e muitas pessoas não conseguiram pegar as inscrições, então a gente fez uma reabertura dessas inscrições. Então até o dia 26, é quarta que vem, vocês podem se inscrever através do QR Code que está aí ali na tela. Depois a gente vai disponibilizar essa apresentação também para vocês, aí vocês podem acessar, pegar todos os links, todos os QR Codes, fiquem bem tranquilos quanto a isso. Mas se vocês quiserem, ou vocês já estão inscritos no curso, mas tem uma outra pessoa, um colega de trabalho, alguém que vocês conhecem, que acham que vão aproveitar o curso também, que vai gostar de estar aqui com a gente, pode depois enviar o link, né, enviar o QR Code para a pessoa. Aí um pouquinho do nosso cronograma, né? A formação ela tá prevista de 11 encontros ao longo do ano. A gente sabe que a agenda de vocês tem bastante coisa, né? Então a gente optou por fazer um encontro mensal para garantir uma continuidade, né? Que vocês conseguissem participar de todas as aulas, ter esse momento mensal para
pensar em APS para as gestões. Então, ali no último encontro, a gente teve sobre as estratégias estaduais de fortalecimento e qualificação da APS, e hoje a gente vai falar especificamente sobre a APS e o seu papel na rede de atenção à saúde. E ali tem os próximos encontros até o dia 17 de dezembro, que é o nosso último encontro. E também cabe ressaltar que essa formação, ela vem do Manual de Atenção Primária para Gestões Municipais, que é um documento que a gente, aqui na Divisão de Atenção Primária, né, com colaboração do departamento, a gente construiu ao longo de todo o ano de 2024, e agora no início do ano a gente fez esse grande lançamento, né, grande porque ele tem uma importância muito simbólica para a gente, mas também porque ele é um documento que ele é um consolidado de todas as informações que a gestão municipal precisa para entender a atenção primária, né, desde credenciamento, financiamento, processo de trabalho. E quando a gente se deu conta, né, a gente finalmente, o trabalho de um ano inteiro terminamos, a gente pensou o quê? Vamos fazer uma formação, a gente já tem o material, vamos. Então, toda essa formação, todos os nossos encontros vão ser para abordar tópicos que estão nesse manual. Então, é bem importante que vocês acessem, que vocês tenham em mão, compartilhem. Ele é um documento robusto, né? Ele tem um pouco mais de 100 páginas, então eu sei que às vezes vocês não vão conseguir ler do início ao fim, mas é sempre importante ter ali, porque ele tem diversos links, tem muitas informações que vocês vão precisar para estar atuando na APS, né? Então, acessem o manual, tenham ele sempre em mãos, que ele é um material muito qualificado. Já conheciam o nosso manual? Coloca aí no chat pra gente saber se vocês já tinham visto, quem já entrou no Moodle já viu. Já leu tudo? Todo mundo já leu tudo, né, gente? A gente já leu umas 5, 6 vezes, né? A gente fez diagramação, a gente revisou, mas contem pra gente aí se vocês viram, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se tá sendo, já foi útil de alguma forma para vocês. Olha só, a Sabrina falou que conheceu o concurso, que tá lendo, né? Tem gente que ainda não conseguiu ler ainda, mas como a Marina falou, são tópicos super importantes, a gente pode ir lendo aos poucos também, né? Então, eu tô com uma dúvida de alguma coisa específica, eu vou lá e pego aquela coisa específica e leio, né? Então, também não é uma coisa que a gente precisa ler todo na íntegra de uma vez só. Quem ainda não viu, então, acessa pelo QR Code ali que tá no... E o pessoal também pode colocar no chat, por favor, Carla, Grazi, colocar. Tá joia. E também a gente tem o Moodle, né? Que é a plataforma EPIM, que é do programa do Primeira Infância Melhor, que nos emprestou a plataforma deles de ensino para a gente conseguir também estar trocando com vocês em um outro momento. Então, a nossa formação ela é feita de momentos síncronos, que é o que a gente tem agora, e também assíncronos. E esses momentos assíncronos, eles acontecem todos pela plataforma Moodle. Quem já acessou, que já consegue, já vai ter visto ali essa carinha dele. A gente já tem o módulo 1 ali, a gravação, os slides ficam todos ali. Também já tem o do módulo 2, né? E ali vocês conseguem acessar os fóruns, conseguem acessar tudo que vai estar referente ao curso. Para quem ainda não acessou, a gente mandou para todo mundo por e-mail, tanto para o e-mail principal quanto para o e-mail secundário, o passo a passo de como acessar o Moodle. Então, vocês podem ali procurar por formação na caixa de entrada de vocês vão encontrar esse e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida ou não recebeu esse e-mail, podem nos encaminhar, podem mandar ali no chat ou nos encaminhar um e-mail. Vou pedir para as gurias ali, para a Grazi e para a Carla, colocarem o nosso e-mail ali no chat. E vocês encaminham dizendo, a gente não tive esse acesso, mas eu quero ingressar. Nosso e-mail é dapsrs@saude.rs.gov.br. A Grazi já vai colocar. O pessoal está perguntando, Marina, da lista de presença. Ao final dessa apresentação, a lista de presença ela fica disponibilizada, tá? Porque ao final da apresentação, a gente para a gravação para ser um momento mais íntimo nosso, para a gente poder conversar, poder ouvir vocês, tirar dúvidas, para ficar mais, né, entre quem está aqui participando da formação. E a gente já falou um pouquinho da gente, né, da divisão de atenção primária, vocês conheceram bastante do departamento no encontro passado, das estratégias, e hoje a gente resolveu trazer um pouquinho sobre vocês, né, sobre alguns dados sobre o perfil dos inscritos no curso. Então, aqui eu vou precisar da colinha, porque eu não enxergo ali na tela, mas a gente teve mais de 700 inscrições na formação, a gente ficou muito feliz. Assim, a gente tinha grandes expectativas, mas não esperava tantas pessoas assim, né? Então é muito, muito bacana a gente perceber o quanto de gente que tem interessada pela atenção primária, que tá aí querendo construir esse SUS de uma forma coletiva junto com a gente. E a gente teve, então, 12 inscritos em relação ao cargo
a gente teve 320 pessoas que são gestores municipais, coordenadores de atenção primária, então 42% a maior parte. Mas a gente também teve 294 secretários municipais de saúde, né? 39% dos inscritos são secretários. E isso é algo que nos chamou a atenção, justamente porque a gente sabe o quanto os secretários municipais muitas vezes estão envolvidos com todas as demandas, né? Assistência farmacêutica, com o hospital, mesmo nos municípios pequenos, são muitas demandas para dar conta. Então, quando a gente viu esse interesse dos secretários municipais, a gente ficou assim, que bacana, né? Que movimento potente desses secretários. Então, até se vocês são secretários que estão aí, podem colocar aqui no chat, fala de qual município vocês são, há quanto tempo vocês estão no cargo, compartilhem um pouquinho de quem vocês são, né, aqui com a gente. Além disso, a gente também teve gestores da Rede Bem Cuidar, inscritos, enfermeiros, apoiadores, as coordenações de CRS, nossas colegas aqui do estado das coordenadorias regionais de saúde também estão inscritas nesse curso, que vão estar trocando aqui com a gente. Farmacêuticos, residentes, a gente, enfim, teve uma série de pessoas inscritas. E em relação ao tempo de atuação, então, a gente fez 2 perguntas, né? Quanto tempo vocês estão atuando no município e quanto tempo vocês estão atuando na APS? E aí, cerca de 130, 140 pessoas estavam há menos de 3 meses, tanto na APS quanto no município. Ali, entre 40 e 50 estavam entre 3 meses e 1 ano, tanto na APS e no município também, foram números bem similares. E 180 entre 1 e 5 anos. E também outra coisa que nos chamou a atenção foi o número de pessoas, são 380, 390 pessoas que estão há mais de 5 anos. Então, são pessoas que já têm essa experiência, que já conhecem o município, já conhecem a APS, e ainda assim estão aqui, né? Estão buscando aprender e conhecer e trocar junto com a gente. Então, a gente ficou muito feliz. A gente vai tentar se aprofundar um pouco mais, né? De acordo com esse perfil, a gente vai tentar se aprofundar mais em algumas questões, mas a gente ainda tem que fazer uma base ali da atenção primária. Então, para quem é novo, para quem ainda não teve acesso a esse conteúdo. Então, peço desculpas, né, se a gente for falar alguma coisa muito repetitiva, muito básica, que vocês já sabem, mas é porque a gente precisa fazer esse nivelamento, né? Mas a gente espera contribuir com o conhecimento de todo mundo que está aqui. E só para trazer mais um dado aqui, a gente, nessa inscrição, a gente descobriu que 56% dos inscritos não conheciam o manual de APS, né? Então, como eu falei antes, a gente fez o manual, essa formação, e com base no manual a gente divulgou amplamente, mas a gente sabe o quanto a gente tem dificuldade de que os materiais eles cheguem nos municípios, cheguem nos gestores, cheguem nas equipes, e isso foi uma coisa que a gente percebeu muito forte aqui nessa inscrição, né? Que mesmo que tenha sido um disparador, as pessoas não conheciam. Então, para vocês que ainda não conhecem, por favor, acessem o nosso material, compartilhem nos grupos de vocês, de gestores, com as equipes também. E para finalizar, assim, a gente fez uma nuvem de palavras das expectativas em relação ao curso. E a palavra que mais se destacou foi conhecimento, né? Mas também aprender, adquirir, melhorar, qualificar, então, o trabalho. E isso foi muito, muito forte, é o que a gente espera nesse curso, né? Não só pelo conteúdo que a gente vai passar, mas também principalmente por essa troca. A gente espera que vocês consigam trazer elementos do cotidiano de vocês, ouvir os outros municípios também no Moodle, né? A gente tem várias experiências já que a gente estava acompanhando e a gente quer, então, a partir dessa troca, fomentar esse aprendizado com vocês e que isso tenha um reflexo lá no município, né? Então, pessoal, agora nós vamos começar a entrar no nosso encontro, né? Sempre no início do encontro, a gente vai retomar como é que foi o anterior, né? E sempre vai ter uma atividade no Moodle, e essa atividade é muito, como a Marina falou, para a gente se integrar, para a gente conhecer um pouco mais da realidade de vocês, e para a gente é muito importante conhecer como é que estão as coisas aí na ponta, para que a gente também possa desenvolver um trabalho de apoio mais efetivo para vocês. Então, no encontro anterior, né, a gente falou um pouquinho sobre projetos e programas que são estratégicos para o Estado, que fomentam são estratégias tanto da PS, né, quanto a Rede Bem Cuidar, o Primeira Infância Melhor e a Geração Consciente, quanto estratégias que são de outros níveis de atenção, né, de outros pontos da rede, que vão também contribuir nesse matriciamento, por exemplo, com a atenção básica, né. Então, vai ser o Ser Mulher, né, que é um ambulatório
para a saúde das mulheres, o Previne RS, que trabalha com a questão das ISTs, e o TEACOLE, que trabalha bastante com os transtornos do espectro autista. Lembrando que, além dos nossos materiais estarem disponíveis no Moodle, a aula online também está disponível no nosso YouTube e todos os materiais estão disponíveis no nosso site, tá? Só colocar, apontar aí para o QR Code. E aí, o nosso fórum de atividades passados, a gente perguntou para vocês se vocês tinham esses 3 programas aderidos no município de vocês, né? E se tinham, como é que estavam esses municípios, né? Como é que estava isso nos municípios de vocês? Quais eram os pontos fortes? Quais eram os desafios das equipes? Se você não conseguiu acessar o Moodle, né? E para responder isso, você pode responder aqui agora no chat, que isso é mais para a gente conversar. Foram muitas as respostas. Pode passar, Marina, por favor. Aqui, que eu vou passando. Vamos inverter. Até o dia 17, né, segunda-feira, a gente tinha 74 respostas no Moodle. Bastante gente respondendo, muito legal ver a experiência de vocês no município. O que a gente viu? A maioria dos municípios, ele tinha Rede Bem Cuidar. Também tinha sido bastante adotado o Primeira Infância Melhor. E o Geração Consciente estava em fase de adesão em muitos municípios. Como pontos fortes identificados, esses programas foram vistos como para diferentes públicos, né? Que eles ampliaram a oferta de serviços da PS, fortaleceram equipes multiprofissionais e a articulação dessas, por exemplo, com essas estratégias, como, por exemplo, o AEMulti e o PIN, né? Teve uma melhora na qualidade do atendimento, um aumento da participação da comunidade nos programas, um desenvolvimento de novas estratégias locais para atender necessidades específicas, apoio intersetorial, né, entre saúde, educação e assistência, e a intensificação de atividades de rotina, como uma reunião de equipe, que é algo muito incentivado pela Rede Bem Cuidar. Os desafios, a gente achou bem interessante alguns desafios, né? E a gente viu que tem uma dificuldade ainda das equipes da adesão a esses processos de trabalho, né? Que poucos profissionais também assumem a responsabilidade de todos esses programas. A gente sabe que muitas vezes os recursos humanos dos municípios são um pouco limitados e que algumas pessoas centralizam a coordenação de muitos programas, né? Imagino que está aparecendo aí no chat que isso é muito a realidade, né? E que isso dificulta. E também o que a gente viu é que parece que falta um pouco de comunicação entre a gestão e as equipes, para que as equipes possam entender o porquê desses programas, né? Por que esses programas podem ser importantes. Então, acho que um ponto importante para a gente trabalhar com vocês, gestores, é que na adesão de programas, né, a gente precisa muito dialogar com as equipes do território. Quais são as oportunidades que vocês estão tendo de conversar com essas equipes, para explicar o porquê que a gente aderiu a um programa, como é que esse programa tem que ser desenvolvido, e ter pessoas responsáveis por esse programa que não acumulem tantas funções, porque elas não vão conseguir se dedicar, né, a esses programas. Um outro ponto também foi que vocês trouxeram muito a necessidade de mais treinamento, mais educação continuada, mais educação permanente, né? Não é à toa, por exemplo, que a Rede Bem Cuidar preconiza muito que tem esse espaço protegido para educação permanente. A gente vai ver ao longo dessa formação que garantir para os profissionais da equipe de saúde, a gente sabe, né, o atendimento demanda muito, tem muita gente que procura aquela OBS, mas ter um momento de parada para a gente poder olhar para o nosso processo de trabalho e refletir sobre ele, aprender com ele, é fundamental para que o nosso atendimento seja qualificado, para que a gente siga protocolos, né, para que a atenção a esse usuário seja cada vez melhor. Então, esse é um ponto bem importante. A rotatividade de pessoas também foi trazido, né? A dificuldade de tempo para o planejamento e organização. Então, a gente precisa realmente de pessoas que estejam dedicadas com uma carga horária condizente com as funções delas para construir esse programa, para desenvolver esses programas. Às vezes tem baixas adesões dos usuários, mas eu acho que é muito legal pelo Insta da RBC, né, Marina? A gente vê muitos usuários sendo acompanhados em grupos, né? Vocês fazendo muitas intervenções bacanas. Talvez seja muito legal se a gente, em algum momento, promover também um espaço de troca aqui, né, Marina? De vocês contarem como é que vocês fazem para os usuários aderirem a esses programas, né? Aderirem a um grupo de idosos, aderirem a um grupo de gestantes, para que um município que às vezes está com dificuldade possa ver a experiência do outro e se fortalecer. Então, também usem o espaço do Moodle para compartilhar boas práticas. A gente tem ali
um mural de dúvidas, vocês podem compartilhar essas boas práticas do próprio fórum de atividades, que vai ser, eu vi bem legal também algumas pessoas já interagindo com outros municípios. Acho que isso, né, Luiz, é bem importante, porque isso, vocês vão estar aqui ouvindo a gente, vocês vão falar com a gente, mas também é muito legal se vocês conseguirem parar para ler. A gente sabe que é bastante coisa, né? Mas se vocês tirarem uns 20 minutinhos, uma meia horinha, para ler os comentários dos outros municípios, né? Porque tem experiências ali muito bacanas. E é isso, às vezes é uma dificuldade que é minha, mas que o outro município já passou por isso e conseguiu, com várias estratégias, resolver essa situação, qualificar esse processo de trabalho que estava, às vezes, um pouco mais conflituoso, né? Então, usem muito, aproveitem muito esse espaço de troca com os municípios, né? Para estar ali olhando para o outro, entendendo como é que funciona nos outros, porque a gente vive realidades, ao mesmo tempo que são muito diversas, elas são muito parecidas, né? Às vezes o meu problema, o outro já passou, então eu posso estar aprendendo ali junto. Ali também foi destacada a falta, às vezes, de recursos financeiros e materiais, né? Falado que, às vezes, o recurso estadual é insuficiente para manter as atividades. Isso é bem importante, gente. A gestão do SUS é tripartite e o financiamento também. Então, os municípios podem usar não só o recurso estadual, mas também tem uma contrapartida com o recurso municipal, né? Para a execução de alguns programas. Muitos desses programas, eles são extensões da PS. Então, para desenvolver ações que a PS, inclusive, já deveria fazer, né? Então, é bem importante a gente pensar como é que estão sendo usados os nossos recursos, né? A gente, às vezes, consulta o MGS, que é um banco que depois vocês vão conhecer, e vê que, às vezes, tem muito recurso parado da atenção básica. Então, será que eu estou investindo o meu recurso de um jeito adequado? Será que eu estou conseguindo chegar nos pontos que eu preciso? Eu consigo ouvir as minhas equipes para usar esse recurso? Isso é um ponto bem importante. E quais são as estratégias que vocês contaram para a gente para resolver muitos desses desafios, né, para superar um pouco eles? As reuniões periódicas, né, alinhamento das ações com as equipes, divulgação para a comunidade, para que eles façam adesão aos programas, né, às atividades propostas, a necessidade, né, de capacitação continuada, incentivo à participação das equipes e dos usuários, por exemplo, na premiação por adesão, enfim. E a articulação intersetorial tem sido algo que também é uma estratégia para superar esses desafios. Então, o que a gente viu foi que teve melhorias, isso é bem legal para a gente também saber que vocês perceberam melhorias na PS, perceberam que os usuários aderiram a muitas dessas ações, né? Apesar dos desafios estruturais que às vezes ainda vocês enfrentam, né? Então, hoje a nossa introdução foi... Pode falar. Desculpa te interromper, Luísa. Só para a gente dar um retorno aqui. A maioria das pessoas votou ali, 66% das pessoas votou pelo horário das 9h30. Então, a partir do nosso próximo encontro, a gente vai avisar vocês por outras formas, mas já para vocês saberem que a partir do nosso próximo encontro, então a gente vai começar às 9h30 até às 11h30 como nosso teto, né? E trazendo mais um retorno aqui do chat, né? Muita gente tem esses programas aderidos, muita gente já não conhecia o manual ali, mas quem conhecia está gostando muito, está dizendo que é proveitoso. Então, continuem aqui trocando com a gente aqui no chat. Hoje a nossa introdução foi um pouquinho mais longa, porque a gente está começando o curso, né? Retomando para quem está chegando hoje, como é que é o funcionamento. Mas então, vamos para o encontro de hoje. O encontro de hoje, então, é sobre atenção primária, que nem a Marina falou. Muitos de vocês vão falar, mas de novo nós vamos falar o que é atenção primária, qual é a importância dela, né? Quais serviços constituem. Sim, a gente precisa que todo mundo esteja na mesma página. Será que a gente está falando da mesma atenção primária? Será que toda a atenção primária que está aqui pensa do mesmo jeito a atenção primária? Vamos pensar sobre isso. Então, hoje a gente vai pensar o que é atenção primária, como é que essa PS integra essa rede de atenção à saúde, quais são os serviços de APS do Rio Grande do Sul e qual a importância do gestor municipal de APS. Então, para começar, a Carla e a Grazi vão acompanhar vocês aí no chat. Eu e a Marina, a gente vai continuar falando, mas a gente queria que vocês respondessem 2 perguntas no chat. A primeira pergunta é, em poucas palavras, como você definiria o que é APS? Então, coloca aí no chat para a gente. A gente tenta fazer algumas estratégias de metodologia mais ativa, porque apesar de ser à distância, a gente quer estar perto de vocês. Então, em poucas palavras, como você definiria o que é APS? E aí, a gente quer também saber o que não é APS. Também defina para a gente, em poucas palavras, o que não é APS, né? Porque a gente vê que a gente tem aí alguns desafios a serem enfrentados quando a gente fala de efetivar aqueles princípios da APS. Não vamos pegar, vão respondendo aí, daqui a pouco a gente volta para as respostas de vocês.
Vou dar um spoiler, então, para quem ainda não respondeu. Então, já está chegando várias respostas aqui, que é tudo que está aqui, várias coisas que já estão aqui no slide. Então, eles viram o slide antes? Não sei. Eu tô achando que alguém mandou os slides antes para eles. Vazou nosso conteúdo. Vazou o conteúdo. Vazou um conteúdo que, assim, que ninguém sabia, né? Quase ninguém conhece a APS, né? Então, pessoal, então a APS, ela vai ter preferencialmente esse primeiro contato do nosso usuário, né, da população com o SUS. Tanto no nível assistencial, né, quanto ele vai ser um centro de comunicação dessa rede. Quando a gente fala de centro de comunicação, a Marina daqui a pouco vai falar mais de redes, a gente está falando que o usuário, o primeiro lugar que ele vai é para a APS. Ele deve ser a porta de entrada preferencial e a partir da APS, a APS vai organizar como é que ele anda dentro dessa rede, por quais serviços ele pode passar ou precisa passar. Então, o nosso objetivo é que a gente consiga acolher os usuários que estão ali no nosso território, né, a definido de responsabilidade sanitária de uma determinada equipe de saúde, e eu sabendo quem são os meus usuários, eu acolhendo eles, eu posso ver se as demandas deles vão ser atendidas ali mesmo por nós, ou se eu vou ter que precisar compartilhar esse cuidado com outros pontos de atenção. Então, a APS vai fazer ações individuais, familiares e coletivas de promoção, de proteção, prevenção, diagnóstico, reabilitação, redução de danos e cuidados paliativos. Ufa, é bastante coisa, né? Olhar para o sujeito de forma integral não tem nada a ver com uma atenção que é menor do que de menor complexidade, que é isso também que a gente fala. É muito complexo fazer a APS, não é mesmo? Então, por meio de como é que a gente consegue fazer isso, né? De uma gestão qualificada, de práticas de cuidados integradas, né? E com uma equipe que tenha que ser multiprofissional. Então, ao longo do nosso ano da formação, a gente vai passar por vários desses pontos, né? Tanto da questão do território, qual é a importância do território, como é que faz uma gestão qualificada, como é que a gente tem, como é que é essa equipe multiprofissional, tudo isso, né? E como é que a gente desenvolve todas aquelas atividades individuais, coletivas e familiares a partir da PS. Então, a serviço da PS, gente, eles deveriam ser resolutivos de 80% até 90% das demandas de saúde da população. A gente sabe que isso é um desafio, né? Sabe da sobrecarga de trabalho, a gente sabe das dificuldades de organizar o acesso, o quanto a desigualdade em saúde, desigualdade social cresceu, e com isso a desigualdade e as iniquidades em saúde também crescem, e com isso o desafio da gente atender cada vez mais pessoas que estão dependentes só do Sistema Único de Saúde. Mas investir na ampliação e a qualificação da PS pode conduzir a gente a melhores resultados de saúde, né? E reduzir, por exemplo, internações hospitalares por condições sensíveis à PS. Vocês vão ver ali nos slides que tem um linkzinho para a portaria que diz quais são as condições sensíveis à PS, né? Que a PS poderia ali acolher e que por isso não ocasionariam, por exemplo, numa internação. Um exemplo que a gente trouxe foi que em 2018, no Rio Grande do Sul, a insuficiência cardíaca foi a principal causa de internação de condições sensíveis à PS, representando cerca de 20% dessas internações. E esse problema de saúde, se ele é acompanhado, como a gente vai ver, com longitudinalidade, com integralidade, né, a gente evita essa agudização, né, e futuras internações. Então, a PS, ela cuida muito de pessoas com condições crônicas, diabetes, hipertensão, né, asma, e é isso. Quando a gente consegue acompanhar esse usuário, ele vai internar muito menos, né, do que se esse usuário não busca o nosso serviço, ou se a gente não consegue ir até esse usuário fazendo uma busca ativa. Se vocês quiserem saber um pouquinho como é que está a internação por condições sensíveis no município de vocês, vocês podem acessar pelo QR Code o BI. Eu não sei se vocês já conhecem o BI do Estado. Se não conhecem, um dia em específico, a gente vai trazer ele aqui para vocês. Mas ele é muito interessante porque ele tem vários dados sobre a APS, na aba de APS ali, e um deles é isso. Vocês podem ver qual é o percentual de condições sensíveis à APS que está sendo agudizada. O que eu não estou conseguindo cuidar? Isso pode ser uma ferramenta muito boa de trabalho para as equipes olharem por que os meus usuários estão internando. E com isso direcionar as ações, né? A gente pode planejar melhor as nossas ações. Só lembrando, pessoal, que a gente depois vai disponibilizar essa apresentação para vocês. Tem bastante QR Codes que a gente colocou, bastante links, mas não precisam se preocupar, tem que acessar agora,
Vocês podem agora ficar prestando atenção aqui com a gente, conversando com a gente, e depois vocês acessam cada um desses materiais com calma, né? Até para poder fazer uma análise. Depois a gente vai ter uma aula específica de análise de situação de saúde, mas para poder olhar cada um desses materiais com mais calma. Então, pessoal, quem de alguma forma estabelece as diretrizes e a organização da atenção básica é a PNAB, a Política Nacional de Atenção Básica, que teve a sua última atualização em 2017. A PNAB tem que ficar debaixo do braço, a gente tem que saber ela de cor e salteado. E a gente já leu, sei lá quantas vezes, sempre aparece uma coisa que eu falo, nossa, isso aqui talvez tenha que focar mais, né? Então, é bem importante a gente olhar, porque ali na PNAB vai ter todas as orientações para a gente poder entender qual é a composição e a carga horária das equipes, né? As atribuições dos profissionais que compõem essas equipes e as responsabilidades de cada um dos entes, né? Tá ali o linkzinho para ela. E a APS, ali na PNAB, a gente vai ver que ela tem que operacionalizar os princípios do SUS, que são de universalidade, equidade e integralidade, e ela vai ter que operacionalizar, a partir das suas diretrizes, esses eixos que também estão no SUS. Eu não vou entrar em cada um desses eixos hoje, porque a gente vai ter dias específicos para falar de tudo isso, tá? Mas a regionalização e a hierarquização é uma diretriz importante, porque a gente vai ver hoje um pouquinho como é que a regionalização ela afeta a PS, né? A territorialização, porque é conhecendo o nosso território, a nossa população, que a gente vai saber como organizar o nosso processo de trabalho e como ofertar para a população o que essa população precisa, né? A população descrita quer dizer que, além de eu ter uma população ali daquele território que eu atendo, eu conheço essa população, vou cadastrar essa população, vou saber das condições de saúde. E eu vou olhar para o território para além das pessoas também. Tá? Tem que olhar como é que é a dinâmica desse território, quais são os horários de movimento, quem é que está nesse território, mas não vou ficar dando spoiler lá do dia. Eu e a Marina vai estar juntos, vamos estar juntas de novo. A gente vai ter 2 encontros só para falar disso, porque são muitos processos de trabalho, né? Até a gente brinca aqui que a gente tem um bordão que a APS faz tudo. A gente faz de tudo, então a gente vai ter 2 encontros só para falar sobre cada um, falar de imunização, falar de atividade coletiva. Então, vamos com calma, né? Vamos com calma, não vou entrar aqui. Então, ela tem que atender, esse cuidado tem que estar centrado na pessoa, tem que ter longitudinalidade, resolutividade, coordenação do cuidado, ordenação de rede e participação da comunidade. E aí, vamos para as competências da gestão municipal, queridos gestores, né? A gente trouxe aqui só algumas delas, tá? São mais, mas a gente trouxe algumas que são muito operacionais, são muito do processo ali, do dia a dia da gestão da PS, né? Então, o gestor municipal vai ter que, de alguma forma, organizar e executar e gerenciar esses serviços, né? De forma universal no seu território. A gente precisa olhar para todos os serviços de APS que eu tenho no meu território. Organizar o fluxo das pessoas, entendendo elas nas linhas de cuidado. Então, na linha de cuidado materno-infantil, linha de cuidado da pessoa, por exemplo, com câncer, linha de cuidado do idoso, enfim. A gente vai podendo olhar ali, linhas de cuidado, eu tenho que inserir ela dentro dos fluxos no caminho da rede de atenção, que a Marina também vai falar daqui a pouco. Manter atualizado mensalmente o cadastro das equipes, os profissionais, carga horária, o CNES, que vocês também vão ver mais para frente, ele tem que estar sempre atualizado. Isso é importante para o financiamento, mas também para vocês terem noção do quanto eu tenho de oferta de serviço, né? Quantos profissionais eu tenho, como é que isso está sendo ofertado. Então, é importante tanto para a questão do financiamento, porque sem CNES atualizado, você pode ter problemas sérios de financiamento, que a gente vai ver no módulo de financiamento, mas mais que isso ajuda a gente a olhar para como é que eu estou ofertando o meu atendimento. Será que eu preciso de mais profissionais? Onde é que esses profissionais estão alocados? O CNES, ele precisa ser um espelho do município. Ele é um portal público nacional, mas ele precisa, quando a gente abre o CNES, a gente precisa ver quais profissionais que estão ali, qual a carga horária desses profissionais, onde eles estão vinculados. É muito importante que o CNES esteja sempre, né, atualização mensal, sempre de acordo com a realidade do município. Esse gestor ainda vai precisar assegurar o cumprimento da carga horária de todos os profissionais, tal qual está lá no espelho, como a Marina disse, do CNES, né? Programar as ações, fazer o planejamento dessas equipes, destinar também recursos municipais para o financiamento tripartite da PS e fomentar essa mobilização das equipes, garantir espaço de participação da comunidade. Aí eu fico pensando, né? O secretário de saúde, Marina, ele tem toda a PS para olhar, tem que ajudar esse usuário a caminhar toda essa rede.
olhar para laboratório, olhar para como é que está chegando ou não no hospital, se é no meu município, se é no município vizinho, né? Parece muita coisa para uma pessoa só. Em especial em municípios que a gente já vai ter mais de 3, 4 equipes, né? E aí, por isso, a gente queria falar um pouquinho com vocês da importância do gestor ou coordenador municipal de EPS. A Carol vai colocar ali no chat para a gente. Quem tem gestor municipal de EPS? Responde sim ou não, né? Se o meu município tem gestor municipal de EPS, tem coordenador municipal de EPS, uma figura que tem ali uma carga horária protegida para fazer isso, eu acho que precisava até de carga horária integral, né? Mas se eu consigo ter minimamente uma pessoa que não compartilha, por exemplo, com assistência, né? Ou com outras questões, ela consegue ser da APS. Responde aí para a gente o fórum que a Carla vai colocar. A Carla vai colocar mais uma enquete aí para a gente. Então, pessoal, como a Luísa falou, né? São muitas atribuições, são muitas atividades, e a gente sabe, né, que precisa ter alguém que olhe para isso. Então, a gente acredita muito, né? A gente fomenta aqui no estado a figura do gestor ou coordenador municipal de IPS, de atenção básica, porque essa pessoa, ou essa equipe de pessoas, né, dependendo do porte do município, uma pessoa só não vai dar conta, mas que essa pessoa ela vai conseguir ter esse olhar para pensar estruturação, fortalecimento, qualificação, organização da atenção primária, execução e gerenciamento dos serviços e ações da peça. Então, é um monte de coisas. Então, essa coordenação, né, essa pessoa, essa equipe, ela vai ter a responsabilidade de organizar as equipes. Então, desde olhar para a força de trabalho, né, atualizar os CNEs, mas também olhar, olha, não está dando conta dessa demanda aqui, tem muita demanda para tal profissional. Talvez eu precise de um outro, talvez eu precise de um terapeuta ocupacional no meu território. Então, olhar para a infraestrutura, né? A gente sabe que às vezes ali para a questão da dengue precisa de uma sala de observação, ou a estrutura do município ela precisa de uma reforma, precisa de uma ampliação. A gente está tendo agora o novo PAC, né? Que está com inscrições abertas para obras, tem as obras da Rede Bem Cuidar, a gente tem uma verba do Estado para qualificação e estruturação das unidades básicas de saúde. Então, o gestor também vai estar olhando para isso, vendo essas necessidades de estrutura física, de acessibilidade. E também, né, fazer uma parte mais qualitativa, que é monitorar, avaliar e promover as ações de qualificação dos trabalhadores e das trabalhadoras da PS. A gente viu ali, né, agora a Luísa acabou de comentar, que um dos desafios que vocês relataram para a gente é essa qualificação dessa força de trabalho, que é fornecer educação permanente, tá sempre pensando nessa qualificação. O gestor também tem esse papel, né, de estar organizando ações, de estar atento ao que está acontecendo, que o Ministério está ofertando, que a gente está ofertando, que tem as universidades muito parceiras também, né, nessa qualificação e podendo fazer essa organização, né? Ah, olha, pessoal, tem essas vagas aqui, vamos participar, né? Então, esse gestor também vai atuar nisso. E, então, como eu já falei, né, a institucionalização desse cargo, ele pode ser efetivado a partir de um cargo ou uma equipe, dependendo do porte do município, das necessidades do município, e a gente espera, né, que ele fique, que tenha esse cargo. Tem municípios que às vezes tem uma pessoa que é responsável pela PS e tem municípios que não, que tem instituído, né, na sua legislação o cargo de coordenador municipal. A gente fez uma pesquisa faz uns 2 anos atrás, perguntamos para vocês, né, como é que é, e a gente percebeu que muitos municípios não têm no seu organograma essa função instituída. Marina, veio muitas pessoas aqui falando que o município tem, né? Algumas dizendo o quanto tem, mas está com carga horária não protegida, né? E outros que não têm. Então, fica aí para as gestões municipais que não têm ou não têm carga horária protegida, pensar um pouquinho como é que a gente consegue garantir isso, né? Porque vocês estão vendo, né, como a Marina trouxe uma série de questões que são super importantes. E para a atuação desse profissional, né, a gente acredita que tem 2 pontos que são fundamentais para essa atuação ela ser qualificada, que é a carga horária protegida, porque o que a gente vê muitas vezes, né, as colegas da CRS nos relatam, é que a gente tem um coordenador municipal de atenção primária, mas esse coordenador, ele também é responsável pela vigilância, e ele também, muitas vezes uma enfermeira, né? Ela também é uma enfermeira da equipe mínima da SF. Então, essa mesma pessoa, ela tem que atender, ela tem que fazer o pré-natal,
ela tem que acompanhar os indicadores ali e ela ainda vai ter que fazer notificação no Sinam. Então, por mais que a pessoa pode ser a mais qualificada possível, mas todo mundo tem 24 horas só no seu dia, né? Ninguém, se alguém tem mais, por favor, nos conte como faz. Mas, e tem a maioria 8 horas ou 6 horas de carga horária de trabalho diária. Então, essa pessoa não vai dar conta de fazer tudo, né? Não vai conseguir estar aqui numa formação, tirar 2 horas do seu dia para estar aqui nos assistindo, vai estar atendendo, vai estar fazendo outras coisas, não consegue ter uma atenção. E a segunda questão é ter uma formação ou uma experiência, né? Os dois também, pode ser, em gestão em saúde, ter conhecimento sobre o funcionamento do SUS, ter conhecimento sobre o funcionamento da PS, para poder aproveitar melhor e fazer todas essas ações que a gente conversou, né? Então, olhando para tudo isso que a gente falou, né, Marina, a gente falou um pouquinho do âmbito da gestão, né, agora vamos falar um pouquinho de qual é o papel da PS, né? Então, para a gente ilustrar um pouco, conseguir dialogar com vocês a partir de um caso, né, fictício, a gente trouxe aqui a família Silva Costa, que é formada por um casal jovem com 2 bebês. Eles parecem gêmeos, eu acho. São gêmeos, eu acho. Foi a IA que criou essa imagem, gente. E tem 2 idosos, né, que eles moram todos juntos. Isso é bem comum, né, gente? A gente tem hoje famílias extensas compartilhando moradia ou morando ali, né, num cômodo à parte na mesma casa. A gente vai ter o bairro de Primavera, né? E a equipe da Silveira, que só tem uma equipe mínima, tá, gente? Não tem multi, né? Não tem outras questões, outras pessoas. Então, se a gente olhar para a PENAB, a gente vai ver que a gente viu já que a gente vai ter ali o primeiro contato com o sistema, é centro de comunicação, a pessoa como centro do cuidado, né? E não as condições de saúde. A gente estava respondendo perguntas de pessoas de outras áreas aqui na secretaria, foi bem interessante, que perguntava especificamente se tinha uma agenda para uma condição específica de saúde, né? E a gente tentou explicar para essas pessoas que são de outra área, que não são da saúde pública, que a APS ela não tem uma agenda para uma condição específica, que ela atende todas as condições, ela atende uma população e um território. E eu acho que esse é o grande ponto. A gente tem como centro a pessoa e não a asma que ela tem, ou a hipertensão, ou às vezes as muitas comorbidades que essa pessoa tem. A gente olha para essa pessoa nesse território que ela vive. Então, é aquela. E mais ainda, nessa família que ela vive, nessa rede que ela faz ali com a vizinhança, né? Então, é um pouquinho por aí. Então, os atributos da PS, a gente vai passar rapidamente por eles, porque ao longo de toda a formação, como a gente disse, a gente vai aprofundando. Os atributos para Starfield, né, é a atenção de primeiro contato, né? Então, quer dizer muito da acessibilidade da utilização desse serviço, da pessoa entender que aquele é o serviço que ela tem que procurar a cada novo problema e para cuidar de episódios de um mesmo problema ao longo dessa vida dela, né? Então, a APS é a principal porta de entrada que a gente fala do sistema. Tem outras portas de entrada? Tem. Tem as emergências e urgências, o próprio CAPS é uma porta de entrada, que é um serviço, né, da saúde mental. Mas a principal porta de entrada, que vai coordenar esse cuidado, que vai guiar a pessoa por essa rede e que vai atender ela ao longo de toda a vida, como a gente vai ver, é a APS, né? E que atende essa pessoa olhando não só para ela, mas para a família em que ela convive e para aquele território que ela mora, se tem violência, se não tem, se é rua asfaltada, se não é, e tudo isso, como é que isso impacta na vida dela, qual é o trabalho que essa pessoa tem, né? E diz muito, né, essa porta de entrada, ela diz muito de como é que a equipe, como é que a população identifica aquela equipe como a sua equipe de referência para o cuidado. E aí a gente vai falar muito de acessibilidade. O acesso, a gente sabe que é um grande desafio. Organizar acesso não é simples. As pessoas procuram a unidade por 1 milhão de motivos diferentes. Então, organizar o acesso é um desafio. Lá nos processos de trabalho a gente vai falar mais sobre isso. Mas a acessibilidade, ela diz respeito à capacidade desse usuário obter o cuidado que ele precisa, sempre que ele precisar desse cuidado, né? Então, a gente vai olhar uma acessibilidade geográfica, que diz respeito ao quanto é longe ou não, por exemplo, a casa dele, você tem que pegar um transporte ou não para ir nesse serviço, né? A organizacional, que é como é que essa equipe se organiza para ofertar esse acesso, essa pessoa consegue acessar a unidade, e as questões sociais, culturais e econômicas. A gente trouxe um exemplo aqui do Gustavo, que faz parte daquela família Silva Costa, né? O Gustavo, ele é um homem que socioculturalmente, infelizmente, a gente tem uma cultura ainda de homens não buscarem muita unidade de saúde, né? Que é algo que a gente tem que trabalhar. E, inclusive, as nossas ambiências, elas não são muito, né,
acolhedoras para os homens. A gente vai ter sempre uma mulher amamentando num cartaz. A ambiência ela é voltada para a mulher, muitas vezes. Porque a APS começou como um serviço materno-infantil na maior parte dos lugares, né, historicamente. Então, a gente precisa tornar esse ambiente mais acolhedor aos homens. Essa é uma questão sociocultural. Mas tem uma questão econômica também. Gustavo mora há 5 anos no território. A primeira vez que ele foi na unidade foi para fazer pré-natal do parceiro. Por quê? Porque ele trabalha fora, o horário da unidade é de 8 a 5, e ele não consegue acessar. Então, tem aí uma barreira organizacional, que é o horário de funcionamento dessa unidade, e tem uma barreira econômica, que ele trabalha num trabalho que é mais inseguro, o vínculo empregatício, e ele não consegue ali acessar muito bem essa unidade. Porque ele não tem garantia de que se ele não for lá, ele não vai perder o emprego, não vai perder a hora trabalhada. Então, ele consegue acessar quando a gente amplia um horário de atendimento, por exemplo. E o Gustavo, quando ele tem alguma demanda, ele está há 5 anos sentado. Mas ele nunca ficou doente nesses 5 anos? Ficou várias vezes. Só que quando ele tem uma questão de saúde, uma questão mais aguda, ele procura a unidade de pronto atendimento. E às vezes nem é uma necessidade de UPA, né? Mas como ele tem essa barreira de acesso, às vezes a própria unidade dele, né? No nosso caso fictício, ela é uma unidade que só atende por ficha. Ela não tem um acolhimento, não tem um horário estendido. Então, ele teria que sair às 5 da manhã para pegar ficha para ser atendido às 10 da manhã. Então, ele já sabe disso, ele já conhece, né? Porque todo mundo sabe mais ou menos como é que funciona no seu território. Ele vai direto na UPA. Então, todos esses acessos foram lá. E são acessos bem pontuais, né? Porque esse é o papel da urgência e emergência. Ele é atendido e ele volta. Então, quando a companheira dele engravida, e daí a gente está, por exemplo, no nosso município fictício, está tendo rede bem cuidada nesse município, e daí tem a estratégia do pré-natal do parceiro, é quando ele vai ter esse acesso. Então, ele vai chegar lá na unidade, ele vai ser acolhido, ele vai fazer teste rápido, vão olhar para a carteira de vacinação dele, vai ser convidado para participar de um grupo daqui a pouco, né? Então... E vai se criando um vínculo com essa pessoa, para que ela possa entender que aquele é o lugar de cuidado dela. Então, o quanto... Fica aí a reflexão para vocês, que vai ser um pouco da nossa atividade do módulo, que vai ficar para vocês depois, tá? O quanto a minha unidade, ou o quanto o meu município tem conseguido ser a atenção de primeiro contato, quando eu consigo chegar nesse atributo da PS, né? A gente sabe que tem desafios em todos, mas o quanto eu tenho barreiras, talvez, de acesso para essa equipe, para esse usuário antes de chegar. O quanto o meu acesso, o meu acolhimento é aberto, humanizado, o quanto eu faço classificação de risco, a classificação de risco também, não fazer ela pode ser uma barreira de acesso. Então, às vezes, eu atendo aquele idoso que está lá às 6 da manhã, porque ele chegou primeiro com uma ficha, e a mãe que passou a madrugada ali, acordada com um bebê com febre, ela não consegue ser atendida porque ela chegou mais tarde, porque ela não conseguiu, foi o horário que ela conseguiu dormir, foi, né, mais cedo da manhã. Só que essa criança com febre precisa mais de atendimento, talvez, que aquele idoso que foi na unidade já a 3ª vez na semana, né, na unidade. Então, essas questões a gente vai trabalhar mais quando a gente for falar de acesso. Um outro atributo fundamental da PS é a longitudinalidade, que é a gente conseguir fazer essa fonte regular de atenção ao longo do tempo para esse usuário, independente da presença ou não de problemas específicos relacionados à saúde ou ao tipo de problema. Aí a gente traz a Amanda. O Gustavo, ele vem morar no território quando ele casa com a Amanda. E a Amanda já mora no território há 10 anos. Então, essa equipe de saúde conhece ela desde que ela tem 10 anos de idade, né? Ela está aí agora com seus 20 anos. E aí a Amanda, ela foi conhecer a unidade a partir de um grupo de adolescentes que a unidade fez na escola. E aí foi acompanhada em questões de saúde mental na fase da adolescência, em que estava, né, com mais ansiosa, um pouco mais deprimida, que é bem comum na adolescência, né, pelas próprias mudanças da vida. Aí depois essa unidade vai acompanhar ela ali para fazer o primeiro CP, né? O primeiro preventivo contra câncer ali daqui a pouco, e vai fazer o pré-natal dela e vai cuidar do puerpério. E a enfermeira e a técnica, por exemplo, são pessoas que estão há muito tempo na equipe, então conhecem essa família há muito tempo. É muito diferente quando a gente acompanha uma pessoa ao longo de várias fases da vida, ou eu vou no especialista e ele cuida de mim pontualmente. Vamos dar um exemplo do pré-natal, né? Por que a gente frisa tanta importância de um pré-natal compartilhado entre médicos de família e enfermeira, né? E que seja feito no território e não numa unidade centralizada por um obstetra? Porque essa pessoa,
a equipe já conhece ela por outras questões. Então, você conhece essa pessoa, vai saber se o humor dela está sendo alterado por essa gestação. Você já conhece o quanto, como é que é a saúde física dela, como é que você pode orientar. Você consegue fazer uma avaliação pré-concepcional, né, para que ela, quando for tiver essa gravidez, tenha um planejamento familiar. Então, conhecer a pessoa longitudinalmente proporciona para a gente uma melhor adesão, muitas vezes, ao tratamento, né? A como é que a gente consegue fazer ações tanto de promoção para essa pessoa, quanto ali de cuidado, por exemplo, no puerpério, quando ela volta, né, do hospital do parto. Então, é muito importante esse atributo. A integralidade ali vai possuir dimensões diferentes que dizem respeito tanto a gente fazer desde essas estratégias de promoção, que é um pouco eu estava falando, até a reabilitação, mas diz também da gente olhar para esse indivíduo de modo integral e possibilitar que ele tenha um atendimento integral para a sua saúde, não só na PS, mas aonde ele precisar, né? Então, vai considerar as questões biológicas, psicológicas, sociais. Um exemplo que a gente trouxe foi o do João, que é esse idoso que mora 10 anos no território, ele agora aposenta, e o João agora começa a ir na unidade. E aí a unidade vai identificando que ele tem hipertensão, que ele está um pouquinho deprimido porque ele está ficando mais em casa, e começa a inserir ele em grupos, né? Então, o João vai começar a ir na unidade só depois que ele se aposentou. Então, a gente perdeu um pouquinho alguns aspectos de prevenção. Mas agora que ele está ali, a gente vai cuidar dessa hipertensão para que não agudize e vá para uma internação. E também vou começar a fazer outras estratégias de prevenção, por exemplo, e de promoção de saúde mental para ele. E, por fim, nos atributos da PS, a gente trouxe aqui a coordenação do cuidado, né? A gente tem também os atributos, esses são essenciais, tem os atributos que são complementares da PS, que é a centralização da família e o cuidado em comunidade, né? Que é um pouco que a gente está falando, é olhar para essa família como um todo. Né? Então, essa família conhece a Joana há muito tempo, que a Joana buscava a unidade de saúde. Então, a gente, de forma indireta, sabia que o João não procurava saúde, sabia que a Amanda não estava muito legal, então a agente de saúde ia lá na Amanda. Mas a coordenação do cuidado vai entrar no ponto que a gente vai falar um pouquinho mais agora, que é da PS em redes, que é como é que a gente faz com que a pessoa possa ser atendida em vários pontos da rede, mas quem está sempre com ela é a PS. Né? A gente coordena o cuidado dela, independente dessa pessoa estar em outro ponto da rede, essa usuária é nossa. Vamos dar o exemplo da Joana. Joana era uma idosa que estava ali de boa, tranquila, indo nos grupos de atividade física que a unidade oferece. Só que a Joana começou a ter um problema mais sério de osteoporose e teve uma queda, por exemplo. E aí ela se torna uma idosa frágil. A equipe faz uma estratificação de risco da pessoa idosa e começa a compartilhar o cuidado dela com o ambulatório de saúde do idoso, da pessoa idosa. E esse ambulatório dialoga com a atenção básica para que a gente possa, né, ir cuidando dessa pessoa da melhor forma. Então, a gente estratifica uma pessoa e encaminha ela quando necessário para outro ponto de atenção. O outro exemplo do João. O João, a gente identificou uma hipertensão. Só que ele não tem um quadro de hipertensão grave a ponto, né, de ter ali alguma insuficiência cardíaca ou alguma questão que vá complicar. Então, eu faço o cuidado dele na APS ainda. Mas se o João precisar de algum momento de uma consulta com um especialista, ele vai consultar com o especialista, mas ele segue sendo da APS. E agora, então, a gente vai começar a falar de redes, né? Até então, a gente estava falando só da PS, mas a gente sabe que tem várias intersecções, né? Assim como a família, a gente tem ali outros serviços presentes ou no território ou em outros municípios e muitas demandas, às vezes, por outros serviços. Então, para quem é mais antigo, assim, já deve ter visto essa imagem dessa pirâmide, que era muito comum antigamente a gente estudar e a gente aprender sobre os níveis de atenção, que era atenção básica, média complexidade e alta complexidade. Então, o usuário ele era atendido pela atenção básica ali, por exemplo, a Joana, precisou de uma média, ela sobe, vai subindo na pirâmide para esse atendimento mais especializado e é só esse encaminhamento, não tem um contato ali. Ela deixou de ser atenção básica e foi para média, foi para alta, foi para atenção hospitalar. E
A gente tem trabalhado já faz alguns anos, então, com a questão de rede de atenção. O que é a rede? É esse outro desenho ali do lado. A APS, ela está no meio, porque ela faz essa coordenação do cuidado, né, entre os demais pontos de atenção, mas os serviços, eles estão todos ali, e tem uma comunicação entre esses pontos da rede. Então, a Joana, ela vai ser atendida em outro ponto, mas ela continua sendo da APS. Então, ainda tem essa comunicação e essa coordenação, tanto entre a APS e a Joana, quanto entre a APS e o serviço ambulatorial especializado da pessoa idosa, né? Então, ele é uma forma muito mais complexa de ver, mas também é muito mais eficiente nessa coordenação desse cuidado e nessa oferta, né, desse cuidado. Então, porque tu consegue, então, acompanhar esse usuário e ele não deixa de ser teu. E, para complicar um pouquinho mais, né? Porque nada é simples, falando em complexo, falando em rede de atenção, a gente tem aqui esse desenho que ele foi feito pelo Eugênio Vilaça Mendes, que ele é um sanitarista, e lá em 2011 ele apresentou essa ideia de rede de atenção. Como é que ela funciona? Ela vai considerar também outros pontos, além da atenção primária e da rede de serviços, como a gente viu ali, ela também vai considerar outros sistemas que são fundamentais para esse cuidado ele ser efetivado, né? Então, por exemplo, a Joana tá lá com o seu problema de saúde. Ela precisa se deslocar até o serviço especializado. Quem vai se responsabilizar por esse deslocamento é o município. Então, também tem que ter ali o sistema logístico, né? Que é o sistema de transporte, a regulação para esse acesso acontecer, um prontuário clínico, né? A gente fala do prontuário, a gente tem na APS o prontuário eletrônico do cidadão, e a gente sabe que é um grande desafio nosso do SUS, essa interoperabilidade dos sistemas, mas é algo que a gente tem encaminhado para ter esse acesso em vários pontos, né, essa informação ela ficar cada vez mais acessível. Ali, cartão de identificação das pessoas usuárias, e a gente vai ter também os sistemas de apoio, que são o quê? Diagnóstico, sistema de assistência farmacêutica, sistema de informação em saúde, e a atenção primária ela vai estar nessa base, mas não como algo que vai subir ou descer. Ela é a base porque ela vai sustentar toda essa rede. E, além disso, a gente também tem os pontos de atenção, né? Secundários e terciários. E aqui vocês podem ver que RT1, RT2, esses RT são as redes temáticas, que também é algo que a gente vem encaminhando, né? Não é só uma única rede de atenção. A gente tem as redes temáticas ali para contribuir, para pensar esse cuidado. Então, a gente vai ter a rede materno-infantil, a rede de atenção psicossocial, a rede de urgência e emergência, a rede da pessoa com deficiência, da pessoa com doença crônica. Então, são várias redes temáticas que vão caminhar. E a pessoa vai estar ali, né, gente? E não necessariamente ela vai estar inserida numa rede só. Então, ela pode ser uma gestante que está ali na materno, mas ela também é uma pessoa com deficiência, ela também acompanha na rede de atenção psicossocial. Então, isso demonstra um pouco mais de como é esse percurso dos elementos que tem em toda essa rede de atenção. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode nos mandar manda ali no chat. É um assunto um pouco complexo, óbvio, dá para ficar aqui horas falando. O próprio Eugênio Vilaça, ele tem vários livros publicados sobre isso. Talvez quem já tenha passado pela planificação entenda um pouquinho melhor, né? Já tenha visto isso em algum momento. Mas é um assunto complexo. Se vocês tiverem interesse de pesquisar mais, a gente pode também estar mandando alguns materiais complementares para vocês. O pessoal estava falando que queria, inclusive, a apresentação antes, para poder estar buscando a apresentação. Vão saber que vocês estão achando a apresentação útil, gente. Mas a gente vai disponibilizar tanto a apresentação, o vídeo dessa aula, né? E leituras complementares lá no Moodle. Leituras que embasaram a gente para fazer essa apresentação aqui hoje também, tá? E quais serviços, né, que vão compor essa rede de atenção, essa RAS? Então, a APS, ela integra a RAS, obviamente, como a gente já falou, mas ela é composta por um conjunto integrado, então, de serviços e ações, e o objetivo dessa RAS é garantir um acesso para o usuário com qualidade, de uma forma integral e contínua para essa população. Então, que elas tenham todos esses elementos, não só na APS, que a gente quer esse cuidado qualificado, mas em todos os pontos da rede. E, como eu falei, né, em um mesmo momento da vida, ou em diferentes momentos, a pessoa vai estar em diferentes redes e vai, tanto por questões de condição, pela mesma condição, por condições diferentes, ela vai estar caminhando por essa rede. Então, é muito importante, é fundamental para a gente ter um trabalho efetivo, a comunicação entre esses pontos de atenção.
E aqui a gente trouxe alguns exemplos, né, de serviços. Ali, a atenção primária, a gente vai ter as unidades básicas, a gente tem a Academia da Saúde, que é um programa do Ministério da Saúde, tem a unidade móvel de saúde também, né, que ela vai, às vezes, garantir em municípios com populações mais rurais ou de maior vulnerabilidade, vai garantir o acesso em outros pontos que não tenha a estrutura física da unidade básica. Atenção ambulatorial, a gente vai ter ambulatórios, policlínicas, centro de reabilitação, CAPs, e atenção hospitalar também, hospitais gerais, hospitais, unidades de terapia intensiva, centros de referência de alta complexidade, e ali os outros pontos também que a gente falou, né? Os laboratórios, unidades de telesaúde, né? Que vão estar conversando diretamente com a atenção primária, a vigilância, que é fundamental para a gente pensar a saúde. Não é um serviço de atendimento, mas a gente não faz saúde sem a vigilância. E também aqui a gente trouxe o painel de estabelecimentos de saúde do Senesco. Muito legal. O CNES, né, como a Luísa falou, é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, e aqui vocês vão ter o link para acesso, vocês conseguem ver do Brasil inteiro todos os serviços, mas vocês podem acessar ali das suas redes para entender quais são os serviços que estão ali no território de vocês. E trazendo um pouquinho, então, como é que é a nossa RAS, né, a RAS do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele está dividido administrativamente em 30 regiões de saúde e 7 macro-regiões, que são aqui aquele mapinha bem colorido, bem bonito que a gente trouxe, que é a Centro-Oeste, a Sul, Norte, Missioneira, Metropolitana, Serra e Vales. Então, a gente preferencialmente, né, vai se organizar na oferta de cuidado desses territórios especializados dentro dessas, ou da região de saúde, ou da macro-região. Óbvio que vão ter serviços que são muito específicos, que só vão ter oferta aqui em Porto Alegre, né, na capital, mas a gente sempre tenta, né, para garantir, para pensar nesse sistema logístico, para a comunidade do usuário, para a saúde do usuário, é muito mais fácil ele se deslocar dentro daquela rede e dentro daquela macro-região do que ter que fazer um percurso muito longo, né? A Marina, acho que é até legal a gente falar, quem já viu planificação vai falar, de novo isso, de economia de escala, né, que o Eugênio Vilaça fala quando ele fala de rede de atenção, né. Então, a gente vai ter a APS, que é o serviço mais capilarizado, que vai estar presente em todos os municípios e deveria atender os usuários de forma universal. Então, a APS é para todo mundo dos municípios. E aí, esse usuário entra pela APS, então a Joana, vamos pegar a Joana entrou pela APS, e Joana foi classificada como frágil, então ela precisa do ambulatório do idoso. Só que a gente tem que pensar que o ambulatório vai atender de forma multiprofissional, um cuidado muito especializado, né? Com um nível de complexidade maior no sentido de eu vou atender uma idosa frágil. Quantos idosos frágeis tem num território de APS, né? Tem muito mais idosos robustos, né, do que idosos frágeis, muitas vezes. O que a gente quer, na verdade, também é proteger eles, né, e fazer ações antes que eles se fragilizem. Mas se ele vai precisar de um cuidado, às vezes, mais multiprofissional, com endócrino, com outros especialistas, um geriatra, né? Então, eu vou para esse serviço. E aí, a economia de escala, ela vai funcionando no sentido de eu concentro especialistas em alguns pontos dessa rede, porque esses especialistas vão ver aquilo mais vezes do que um profissional da atenção básica. Então, fazendo aquilo mais vezes, por exemplo, uma cirurgia, né? Vou fazer aquela cirurgia mais vezes, então, quanto mais vezes a gente faz, melhor a gente fica. E também pela infraestrutura. Então, eu centralizo algumas infraestruturas, porque ou elas são muito caras, como um tomógrafo ou outras questões, ou até mesmo um banco de sangue, que é, por exemplo, uma gestante que vai precisar. Então, esse usuário vai ter que se deslocar, como a Marina falou, para outro município, muitas vezes, para fazer esse atendimento mais especializado. E isso pode se dar tanto na... E aí vão entrar as pactuações regionais que vocês fazem, né, em CIB. Isso é bem importante, os gestores estarem sempre presentes. Né? E a APS, ela não está descolada dessa rede, né? Ela tem que estar sempre se comunicando, e a gente precisa cobrar que hospitais, né, que os ambulatórios dialoguem com a APS, façam contra-referências qualificadas, para que esse usuário, quando buscar a APS, não fique ali com 3, 4 medicações repetidas, ou 4 medicações que poderiam ser uma, né? A polifarmácia nos idosos é bastante complexo, né? Ou, às vezes, a gente tem muitos casos, né, que o usuário, ele vai para uma consulta especializada, ele fica muito tempo esperando uma consulta especializada, ele vai até essa consulta, o
o profissional passa várias medicações, pede vários exames, mas ele não consegue ter um entendimento, né? Tem vários estudos que mostram que muitas vezes os usuários não conseguem entender o que o médico passou, qual é a situação deles, e daí volta para esse município sem novas informações, né? Então chega no profissional da PS, mudou um monte de coisa, pediu e essa não foi resolutivo esse atendimento. Então, a gente tem aqui preconizado no Estado, né, também, além de tensionar que a APS faça essa comunicação, mas que outros serviços especializados também façam. Então, a gente tem, por exemplo, agora, como exemplo, o Saúde 60+, que é o ambulatório que está com inscrições abertas, né, o ambulatório da pessoa idosa, que esses ambulatórios, eles já estão previstos que eles façam ações de matriciamento, ações de educação permanente com atenção primária para qualificar esse cuidado, né, que seja essa comunicação, seja fluida entre os dois, e não só atenção, não é uma responsabilidade compartilhada, né. E olha só, a gente recebeu um comentário aqui no chat. Um sonho que todos os profissionais que trabalham no SUS tivessem esse conhecimento aprimorado. Esse curso está sendo maravilhoso. Muito obrigada a pessoa que mandou aqui. Não consegui ver o nome, mas a gente fica muito feliz. A gente espera que vocês estejam aproveitando bastante, né? O Matheus trouxe aqui que esse é o grande problema, que às vezes a PS não tem essa contra-referência. Nós vamos conversar mais sobre isso na hora que a gente fechar a apresentação. Vocês viram que a gente disparou um caso por e-mail e lá no Moodle, mas é para a gente conversar sobre esse caso aqui hoje, né? Sobre a dengue. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre esse grande problema que a gente tem hoje, né? Então, só para finalizar aqui esse slide, aqui a gente deixou um link para vocês, que é uma plataforma do Ministério da Saúde, um painel BI, para vocês conhecerem as suas regiões. Porque eu estava olhando aqui, a Adriana que mandou esse comentário que eu falei antes, mas que a gente estava olhando aqui o chat e muitos secretários, muitos gestores estão trocando de município. Então já tem essa experiência, já conhecem a PS, mas estão num município novo. Então é muito importante que vocês conheçam a região de saúde de vocês, conheçam a macro-região. Então aqui nesse link vocês conseguem ter acesso cada município a qual região pertence. Então, vocês vão poder estar acessando depois. E só para trazer um exemplo ali, né, que a gente falou de rede temática, a gente trouxe a rede materno-paterno-infantil, que agora a gente está com a rede Aline, né, está reestruturando essa rede, então talvez esse slide, ele é do ano passado, ele não esteja bem atualizado, mas é mais para vocês entenderem como é que funciona uma rede temática, né? Tem aqui. Então, essa rede é da macro-região Sul, ela é composta por 2 regiões de saúde, são 28 municípios dentro dessa macro-região. Aí eu não vou entrar em detalhes, mas a gente tem aqui qual a população feminina em idade fértil, estimativa de gestantes de alto risco, né? Como a Luísa falou, a gente tem uma população de gestantes, tem um percentual menor que a gente já espera que vai ser de gestantes de alto risco. Então a gente considera analisa vários fatores para pensar nessa rede. Aí a gente vai ter aqui 9 referências para gestação de alto risco, vai ter 4 referências hospitalares para gestação de alto risco, 2 maternidades completas, tem 20 municípios ali que tem o PIN, né, que faz esse cuidado com a gestante, com a puérpera, com a criança, 4 municípios fazem o pré-natal do parceiro, e 11 maternidades de risco habitual de referência. E é muito importante ali, quando a gente pensa, né, em gestação de alto risco, só acessa essa gestação de alto risco as gestantes que são estratificadas pela PS. Então, a rede, ela não funciona se a PS não fizer essa estratificação, né? Ela é fundamental quando a gente fala que a base é porque ela que vai alimentar esses outros pontos, né? Então, é muito importante que a PS conheça, que a PS identifique, estratifique, para alimentar toda essa rede. Só para dizer, Marina, que isso é só um exemplo, tá? Não quer dizer que essa rede está assim hoje. Esse é um slide um pouquinho antigo nosso, do ano passado, do ano anterior. A gente só trouxe porque a gente acha importante, porque ele diz um pouco dessa distribuição da rede, às vezes de um vazio assistencial, enfim, isso ajuda a gente a entender quais serviços estão mais centralizados e quais estão mais, né, dispersos. Sim, a gente pegou de uma apresentação antiga da área técnica da saúde da mulher. Isso, também vamos referenciar esse. Esse é o slide feito na saúde da mulher e do homem. E para conhecer, então, como a Luísa falou, né, as pactuações em CIR, para conhecer as referências, a gente tem painel, por exemplo, dos CRAS do Estado. Vocês podem acessar a página 12 do manual, ele vai ter uma série de links para vocês conhecerem essas referências do Estado.
que também é importante, né? Que vocês, óbvio que vocês, às vezes, coordenador municipal não vai atuar diretamente com essas referências, mas tem que ter esse conhecimento de para onde encaminha. E trazendo um pouquinho, então, da atenção primária no Estado, a gente, aqui no Estado, no Departamento de Atenção Primária, a gente, assim como o Ministério da Saúde, a gente preconiza a estratégia de saúde da família como um modelo prioritário para a qualificação do cuidado, para a melhoria do acesso da população. Então, tudo isso que a Luísa falou, né, todos esses atributos, essas competências, a gente também acredita muito nelas para esse cuidado humanizado na atenção primária. E a gente tem aqui a atenção primária presente em dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. E 99,1% dos municípios têm ESF credenciado. A gente só tem 4 municípios aqui que não têm ESF. E em outubro a gente tinha, né, em outubro, 2.769 unidades básicas de saúde, que são as estruturas físicas espalhadas em todos os municípios do Rio Grande do Sul, né? E a gente pode ver aqui que a gente tem uma concentração, né? Ali a gente vai ter uma concentração maior de equipes ali na região metropolitana, em função da densidade populacional, mas elas são todas distribuídas. Mesmo o menor município, ele tem ali sua atenção primária. E daí, trazer um pouco dos números do panorama da APS em 2024, a gente tinha 2.486 equipes de saúde da família. Eu olhei esse dado ontem, a gente está agora com 2.550, mais ou menos, equipes de saúde da família pagas pelo Ministério da Saúde e que daí são cofinanciadas, né, pelo nosso programa de financiamento estadual. 629 equipes de atenção primária, 1.317 equipes de saúde bucal, 55 equipes de atenção primária prisional, 12 equipes de consultório na rua, 42 equipes multidisciplinares de saúde indígena, 489 equipes do Primeira Infância Melhor, né, que a gente já falou no encontro passado, 605 equipes de saúde da família que estão vinculadas, desenvolvendo as ações da RBC, e 449 dispositivos de saúde mental para PS. Marina, acho que é bem importante dizer que a gente vai ter um dia específico para falar dessas equipes, né? Dessas configurações de equipe, a atenção primária prisional, como é que funciona isso, a equipe de consultório na rua, equipes multidisciplinares indígenas, né? Então, a gente vai ter dias específicos para a gente conversar sobre isso aqui nos nossos próximos módulos. Como é que é a composição dessa equipe, como é que essa equipe tem que trabalhar. E eu acho... pode vir mais um. Temos aí o nosso último. Estamos terminando, gente, é bastante coisa. Estamos terminando, que nem eu falei, hoje a gente demorou um pouquinho para começar, porque a gente precisava retomar, né, os encontros anteriores. Mas a gente já vai finalizar a apresentação, aí a gente vai, só lembrando, divulgar a lista de presença, que é muito importante que vocês assinem, e vai abrir daí as inscrições. Então, quem tiver interesse em falar já vai se manifestando aí. Mas, para finalizar, então, quais são os serviços de APS que compõem o meu município, né? Falei do estado, falei da região, da macro-região, e agora o meu município. Cheguei hoje no município, um município maior, tem várias equipes, eu quero saber quantas tem. O eGestor APS, ele é uma plataforma que é do Ministério da Saúde e que centralizar as informações de APS e o acesso a perfis para sistemas. Então, para acessar CISAB, para que é o sistema da atenção básica da produção, né, que ele puxa a produção dos municípios, Bolsa Família, Academia da Saúde, vários programas que são do Ministério, vai ser o acesso pelo eGestor. E também para fazer outras questões, como, por exemplo, realizar o cadastramento de solicitação de credenciamento de equipe. Também a gente vai ter um encontro específico para falar sobre isso, né, que a gente sabe que é um ponto que os municípios têm muita dúvida. E tem várias informações para consulta. Ali vocês podem ver que tem a parte do meio, é de relatórios da PS, são relatórios públicos. A gente usa muito aqui, né, os relatórios públicos de financiamento. Quando vocês vêm com dúvida, a gente abre aquela parte ali para ver. Então, não precisa ter nenhum acesso, todo mundo pode acessar e acompanhar. Então, ali vai ter quantas equipes estão sendo pagas pelo Ministério, quais equipes não estão sendo, o que teve de suspensão. Tudo que tem ali dentro do município, os programas aderidos, você consegue acessar pelo gestor APS. Então, é uma ferramenta que todos os gestores precisam conhecer e estar acessando para poder desenvolver o seu trabalho, né? Ele tem um QR Code para acesso ao e-gestor.